Amém. Graça e paz. Bom dia. Graças a Deus estamos juntos aqui nessa manhã. Manhã, como foi dito, fria, mas que será aquecida pelo Espírito. Já está sendo, amém? Pelo Espírito em nossas vidas. Esse culto, essa celebração em que a gente vai poder sentar à mesa do Senhor. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 13, para meditarmos especificamente em um texto que fala sobre a última ceia de Jesus junto dos seus discípulos antes de sua morte, antes de sua traição. João capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me receber recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele
a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença como igreja Tua aqui reunida, e mais essa manhã nós te pedimos, nos ilumine, Pai, para entender o Teu Evangelho, nos ilumine para entendermos a Tua palavra, nos ilumine, Pai amado, para praticar a Tua palavra, e saiamos daqui convencidos pelo Teu Espírito Santo, não por nenhum homem, da Tua vontade para a nossa vida, da Tua vontade para a nossa comunidade de fé, do tipo de coração que o Senhor espera de nós ao nos sentarmos a essa mesa. Pai, Deus querido, em nome de Jesus, fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Quando nós pensamos no diabo, quando nós pensamos na figura demoníaca, o que vem, o que ocorre à sua mente? Qual a primeira imagem que você vê? Eu imagino que muito provavelmente você vê um serzinho lá vermelho, com chifre, com um rabinho, com uma pontinha, um tridente na mão ou algo semelhante. Talvez quando você pensa na figura do diabo, você pensa no Rock in Rio. Talvez você pense que o diabo é o pai do rock. Você pense um monte de gente fazendo sinal de chifrinho com a mão. Talvez você pense nessas figuras, nessas imagens caricatas do diabo, caricatas de Satanás. E a gente lê um trecho da palavra do Evangelho de João muito interessante, muito assustador em algum nível, um trecho denso, um trecho difícil, um momento difícil da vida de Jesus. Um momento em que o texto inicia, João inicia o relato anunciando que havia sido servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. O texto começa, essa cena começa sendo descrita com o anúncio de que o diabo já está por lá, de que o diabo já está presente, de que o diabo já está influenciando ali Judas. E interessante também notar que no finalzinho do trecho que nós lemos, João faz questão de terminar dizendo que era noite. Era noite. Quando Alberto Maggi, um biblista italiano, comenta esse trecho da Escritura, ele coloca um título, e ele fala, ceando com o diabo. Ceando com o diabo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa cena. Talvez alguns olhando para essa cena pensariam, esse mestre aí deve ter pecado escondido. Como que pode estar nessa ceia, Jesus e Satanás por ali? Satanás rondando aquele momento. Pois é, Satanás está ali. E eu espero que nessa manhã nós possamos compreender um pouquinho a maneira diabólica como o diabo age. A maneira diabólica como o diabo ele se manifesta, a maneira diabólica como ele atua dentro de momentos, inclusive como esses, na presença de Jesus, Só vou pedir a gentileza do Samuel, só para estar dando um pouquinho de microfonia aqui para mim, está sobrando um pouquinho. Jesus, ele está sentado com seus discípulos, e existem dois movimentos nesse texto que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Dois movimentos fundamentais para a gente poder compreender a nossa espiritualidade, compreender a nossa vida espiritual, compreender a nossa comunidade de fé. O primeiro movimento importantíssimo nesse trecho é que Jesus, sentado com seus discípulos,
sentado num lugar em que o diabo está rondando e em que Judas está prestes a traí-lo, em um momento em que Jesus está sentado com seus discípulos e Jesus está prestes a dar um dos maiores ensinamentos aos seus discípulos, e Pedro, de alguma maneira já caminhando também ali para ter uma atitude de alguma maneira diabólica, para ter uma atitude de alguma maneira contrária a Jesus, Jesus vai fazer 2 atos aqui muito especiais, muito especiais. O primeiro dele, ele vai se sujeitar a lavar os pés dos discípulos. Quem lavava pés de discípulos, quem lavava pés de convidados em casa nessa época, eram as pessoas mais desprestigiadas. Eram os escravos, eram as pessoas de menor importância dentro daquele ambiente familiar de hospitalidade. E é justamente Jesus que vai, conforme João descreve aqui muito bem, ele vai fazer questão de lavar os pés, arrancar a sua capa, preparar uma água com bacia, preparar uma toalha, e ele vai lavar os pés de cada um desses discípulos, inclusive do traidor. Inclusive do traidor. Jesus, gente, o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cantamos, o Deus que justifica a nossa reunião aqui nessa noite, nessa manhã, na verdade, o Deus a quem nós nos debruçamos dominicalmente para meditar na palavra, é um Deus que lava pés, é um Deus que se coloca numa posição de serviço, é um Deus que tira a sua capa, ele se coloca no papel do mais desprestigiado para poder lavar os pés de cada um dos seus, inclusive dos traidores, inclusive daqueles que estão sob a ação, sob a influência do diabo, inclusive sobre aqueles que estão interessados naquilo que Deus não está interessado, que é o poder. E uma coisa muito interessante nesse momento é que Pedro, ele fica meio que revoltadinho, ele fica meio assim: não, Jesus, o meu pé o Senhor não vai lavar não, o meu pé o Senhor não vai lavar. Como que o Senhor, sendo mestre, como que o Senhor, sendo Senhor, como que o Senhor, sendo aquele que é, como que o Senhor vai lavar os meus pés? E Alberto Maggi também, ele faz uma consideração muito pertinente. Ele fala que Pedro, ele na verdade, ele não está sendo humilde. Não há sinal de humildade. Na verdade, segundo Alberto Maggi, a gente pode compreender esse texto entendendo que Pedro, ao se recusar a deixar Jesus lavar os seus pés, ele é o único ali naquele recinto que tem a percepção da radicalidade daquilo que Jesus está fazendo. Para pensar comigo, se eu, André, eu lavo os seus pés, poxa, isso pode ser uma coisa bonita, isso pode ser uma coisa que, puxa vida, que sinal de humildade do pastor André, né? Agora imagina Jesus, o Deus encarnado, ele indo lavar os seus pés. Se talvez eu, como figura pastoral, ministro religioso, pastor de uma comunidade de fé, esse ato já tem um certo peso, imagina o Deus encarnado, Jesus lavando o pé de Pedro. Pedro é aquele que percebeu que se Jesus fosse lavar os seus pés, Pedro seria obrigado, assim como todos os discípulos de Jesus, a abrirem mão de uma posição superior aos outros, uma posição de ser servido, uma posição de ser reconhecido, uma posição de ser exaltado, uma posição de ser reconhecido como o grandioso mestre, que todos o servem, mas não serve ninguém. Pedro, ele foi capaz de alguma maneira de discernir que se Jesus fosse lavar os pés dele,
ele seria obrigado, durante toda a sua vida, no serviço ao Cristo, ter que seguir o exemplo daquele que é, ter que seguir o exemplo de Deus, ter que seguir o exemplo de Jesus. O Deus a quem nós servimos, o nosso mestre, ele é um mestre que lava pés, ele é um mestre que serve você, é um mestre que serve a mim, é um mestre que se sujeita a nos servir, a nos amar, a dividir atos de amor para conosco. Quando a gente fala na igreja sobre graça, sobre misericórdia, sobre amor, a gente está falando sobre algo que é essencial na nossa fé, que é o fato de que o nosso Deus é um Deus que é gracioso para conosco, é um Deus que derrama misericórdia sobre a tua vida, é um Deus que ama você, e ama você servindo a você, lavando os teus pés. Mas pastor, eu sou pecador, como que Ele vai lavar os meus pés? Pois é um Deus que lava pés de pecadores, é um Deus que lava pés de traidores, é um Deus que lava pés de pessoas inconstantes, é um Deus que lava pés de gente que não vale muita coisa, como nós não valemos. O nosso Deus é um Deus que serve, é um Deus que serve. Na sequência, a gente continua lendo esse trecho da palavra de Deus e vai acontecer mais um ato muito interessante, que é o ato em que Jesus vai pegar um pedaço de pão e ele vai servir ao traidor. Ele vai servir ao traidor. O Deus a quem nós servimos é um Deus que serve. É um Deus que está no momento da ceia e ele serve o pão. Ele serve o cálice. Ele se coloca nessa posição para com traidores, para com seus discípulos, para com aqueles que estão ali aprendendo dele. Meu irmão e minha irmã, esse é o primeiro movimento que eu queria destacar. Nós como cristãos, nós como discípulos, nós como aqueles que professamos fé em Cristo Jesus, você precisa ter um coração disponível para ser servido por Deus. Um coração umidificado para que o amor, a graça, a misericórdia do Senhor façam morada em você. E você precisa receber esse pão que lhe é servido. Você precisa receber esse Jesus que lava os seus pés. E você não pode resistir a esse amor. Você não pode resistir a esse amor de Deus para com você. Não resista ao amor de Deus. Mas eu não tenho direito, eu sou muito pecador, eu preciso melhorar muito. Não resista ao amor de Deus. Não há nada que você possa fazer para se sentir ou para ser merecedor dessa graça, merecedor desse pão, merecedor desse Deus que se ajoelha e lava os teus pés. A única coisa que a gente pode fazer diante desse amor constrangedor é ter o nosso coração aberto, escancarado, para recebermos essa graça, para recebermos essa misericórdia. Nós precisamos nos sujeitar a esse amor, nos abrir para esse amor, nos abrir para essa misericórdia que não cessa de vir ao nosso encontro, inclusive nessa manhã. Nessa manhã você será servido. Nessa manhã nós estamos diante de uma mesa de graça. Nessa manhã nós estamos diante de uma mesa de misericórdia. Nessa manhã nós estamos diante de uma mesa de amor. E nessa mesa de amor, nessa mesa de graça, aquele que nos serve é aquele que é o nosso mestre, é aquele que é o nosso Senhor, é aquele que nos ama. Ele é o Todo-Poderoso que serve a mim e a você. E resistir a essa graça, comer desse pão com o coração fechado, com o coração resistente, é fazer o jogo do diabo. Comer desse pão e não discernir o amor do Senhor por nós, é jogar o jogo do diabo. Não querer que Ele lave os nossos pés, em um sinal de falsa humildade, é jogar o jogo do diabo.
nós não podemos jogar o jogo do diabo. Nós precisamos nos abrir para a graça divina. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e a sua semana não foi nada boa. Talvez você está vivendo imerso em uma série de erros, em uma série de problemas, e talvez você se aproxima dessa mesa se sentindo indigno. Saiba de uma coisa, todos nós somos indignos. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém aqui perfeito. Não há ninguém aqui santo. Todos nós somos o que somos pela graça de Deus. Que você se abra para esse amor nessa manhã. Que você se abra para essa graça. Que você esteja disponível para receber o pão que o Senhor vai te servir. Que você esteja disponível para permitir que o Senhor lave os teus pés. O segundo movimento fundamental é a gente entender que se Deus nos serve, nós vivemos para servir. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu tenho anunciado recorrentemente, nós temos lido a palavra recorrentemente, e é tão nítido, é tão claro, que o nosso papel na caminhada cristã é o caminho do serviço. É o caminho de seguir o exemplo do Cristo, que não somente dá um exemplo exterior, mas Ele em si é um sinal de amor, é um sinal de serviço para todos nós. Nós não estamos autorizados como discípulos dele a deixarmos de servir o nosso próximo, a deixarmos de servir o nosso irmão, a deixarmos de servir as nossas irmãs, a deixarmos de servir dentro da comunidade, a deixarmos de servir nas nossas famílias, a deixarmos de servir nos nossos ambientes profissionais. A nossa vida, ela é uma vida em serviço, é uma vida para o serviço, é uma vida que nós sempre devemos estar do lado daqueles que lavam os pés. A gente sempre precisa estar do lado daqueles que servem o pão. A gente sempre precisa estar do lado daqueles que são os traídos da história. Nós nunca podemos estar do lado dos traidores da história. Nós nunca podemos estar do lado daqueles que querem o poder. Nós nunca podemos estar do lado da história daqueles que querem o status. Nós nunca podemos estar do lado da história daqueles que querem os aplausos. Nós nunca podemos estar do lado da história desses que fazem o jogo do Satanás, desses que fazem o jogo do diabo. Nós precisamos estar do lado da história, do lado em que nós temos o grande exemplo, o grande sinal de Deus para nós, que é o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo, as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele lavou os pés de Pedro, se Ele lavou os pés de Judas, se Ele deu de comer para o Judas, o nosso caminho é esse. É esse. Talvez nessa mesa, aqui ao redor dessa mesa, talvez existam Judas, talvez existam traidores, talvez existam pessoas nas mesas que nós ceiamos durante a nossa caminhada, gente que quer o seu mal, gente que quer o meu mal, gente que não gosta da gente perversa, gente com coração endurecido, gente amargurada, gente ferida, que por ser ferida nos ataca, nos atinge, conspira contra nós, num ambiente de noite, num ambiente de trevas. Talvez as mesas da vida que nós sentamos durante a nossa peregrinação sejam mesas em que, se algum narrador fosse escrever sobre elas, iria dizer: e era noite, o ambiente era tenso, o ambiente era difícil. Nós somos convidados, nesse segundo movimento que o texto faz, para que nós sejamos os traídos, para que nós sejamos aqueles que servem,
aqueles que servir aqueles que não merecem. Servir aqueles que não fazem jus à nossa companhia, talvez, na mesa. Mas o nosso lugar não é atirar pedras. O nosso lugar não é vingança. O nosso lugar é de lavar os pés, de servir o pão e de amar até o fim. De amar até o fim. É triste, é muito triste a história de Judas, né? Quando a gente lê o texto, lê a história de Judas, e o Alberto Maggi, ele chega a fazer essa consideração, ele chega a escrever isso, ele fala assim: Jesus falhou com Judas. O amor de Deus por Judas não foi capaz de amolecer aquele coração. E é triste isso. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vai lá no verso 31, olha só o que diz o escritor, João. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. É justamente na hora que o traidor deixa a mesa para fazer aquilo que ele ia fazer, para dar o start naquilo que levaria Jesus para a crucificação, Jesus diz: agora sim o Filho do Homem é glorificado. O que é o poder? O que é a glorificação? O que é a glória? A glória para Deus, a glória para Jesus é amar até o fim. É amar os traidores. É amar sem medida. É amar sem reserva. É amar de maneira abundante. É amar aqueles que não merecem ser amados. Eu espero e eu oro que nessa manhã, ao nos sentarmos à mesa juntos, nós saiamos daqui muito esclarecidos sobre receber esse amor de Deus, deixar que esse Deus nos sirva, e saiamos daqui com a certeza de que o nosso papel na vida é o serviço. É o serviço. É muito louco isso, né? Acho que talvez seja por isso que algumas igrejas são mais cheias que as outras. Porque em alguns lugares, né, você vai ser o poderoso, você vai crescer, você vai ter a vitória. Só que em alguns lugares, como é o lugar do Cristo que nós lemos aqui, a glória é ficar do lado dos perdedores. A glória é ficar do lado dos traídos. A glória é ir parar na cruz. Isso é ilógico. Não tem sentido humano. Mas é esse o nosso caminho. É esse o nosso caminho. E eu tenho certeza e convicção que esse caminho nos leva para uma felicidade superior. Uma felicidade mais elevada. Uma felicidade mais profunda. Caminho do serviço. E nesse momento, durante a ceia dessa manhã, nós tenhamos a capacidade de discernir o corpo de Cristo, olharmos uns para os outros e entendermos que nós estamos em uma comunidade de serviço. Nós estamos em uma comunidade que recebe amor imerecido. Nós estamos em uma comunidade em que a gente aprende todos os dias a ficarmos do lado dos feridos, a servirmos, mesmo que sejam os traidores. Mesmo que sejam os traidores. O diabo não tem essa corzinha vermelha, não. O diabo não vai aparecer com você, para você com tridente. O diabo não vai aparecer com você, para você, em alguém fazendo chifrinho com a mão. Às vezes o diabo pode estar mais próximo de nós do que a gente imagina. Às vezes o diabo está por aqui, ó, rondando a nossa vida comunitária, rondando e nos tentando. Será que eu vou servir aquele irmãozinho? Será que eu vou servir aquela irmãzinha? Mas ela é tão complicada. Ela não merece. Sirva ela. Sirva ele. Será que eu vou fazer da minha vida uma vida de serviço? Sim. Faça da sua vida uma vida de serviço. Será que eu vou me abrir para essa graça, mesmo não merecendo? Se abra para essa graça. Se deixe constranger por essa graça.
e seja gracioso para com o seu próximo. Esse é o caminho de Jesus. Quero convidar o Emerson e o Luan para virem aqui